Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu converso com Carolina Brites Mazzutti e Yara Novaes, ambas médicas, sendo uma cardiologista e outra pediatra. E vamos falar de vacinas. Tanto Yara começou só como cardiologista, agora tem a Previna, né? As duas são sócias e nós vamos falar desse tema que é tão importante, afinal de contas, por que vacinar, não é verdade? É, exatamente. A gente sempre fica com essa dúvida, né? Principalmente quando é pequenininho, e fala, meu Deus, mas é tanta vacina que a gente tem que dar para o bebezinho logo no primeiro ano de vida. E vacinação é prevenção. Prevenção para inúmeras doenças que a gente consegue prevenir hoje em dia com vacina. Então, a gente tem que pensar, sim, que vacinação é uma forma da gente prevenção, de ter uma qualidade de vida, de ser uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso com saúde plena, sem grandes comorbidades quando acontece alguma coisa em relação a alguma doença que poderia ser prevenida em relação à vacina, né? Então, qual é a importância das vacinas? Por que vacinar, né? Porque assim, não significa que você vai vacinar e você não terá a doença. Não é que você não terá. Claro, as vacinas às vezes previnem 90% de não ter a doença. Mas aqueles 10%, eles até podem desenvolver uma gripe, mas não uma gripe que leve a pessoa a uma internação, a uma hospitalização numa UTI. Ela vai ter um mal-estar. E às vezes ela nem sabe que aquilo é uma gripe. Por quê? Porque quando a gente vacina, a gente produz soldadinhos, vamos dizer assim, que são os anticorpos. E aí, quando você realmente entrar em contato com aquele agente agressor, você já vai estar protegido. Isso. Então, você pode ter uma febrinha baixa, ou uma sensação, tô estranhinho. Mas você não desenvolve a doença. Ela vem muito mais fraca, não é verdade? Fica mais leve, né? Você pode ter 90% de proteção, mas aqueles 10% vem uma forma muito branda. Agora, gente, qual é a eficácia? Qual é a segurança das vacinas, né? Porque tem muita discussão, mas às vezes tem efeitos colaterais, né? Sim. Teve muita discussão sobre HPV, por exemplo, exatamente, né? Que desenvolvia um monte de coisas. Exatamente. Né? E teve gente que ficou apavorada de tomar. A eficácia é excelente, né? Lógico que nem a Yara comentou da porcentagem, que tem algumas vacinas são um pouquinho mais, ajuda mais na proteção, outras um pouquinho menos, mas de um modo geral a eficácia delas são muito boas. É muito importante você tomar a vacina, né? Justamente por conta disso que a gente comentou, da prevenção. Eu acho que quando você pode prevenir, eu acho que não tem... É a história da poliomielite. Ultimamente, você conhece alguém com poliomielite? Não, mas por quê? Porque há 20 e poucos anos... Não, varíola, que a gente nem nós nunca se ouve mais. Sim. Então, e as pessoas ficam preocupadas também. Eu nunca mais vi um tétano, eu nunca mais vi uma difteria. Porque graças a Deus, por conta da vacina, houve uma grande diminuição desses quadros, né? Então, a nossa preocupação em relação à vacinação é justamente a gente não ficar... agora eu não sei por que eu vou vacinar, sendo que eu nem vejo mais essas doenças. E daqui a pouco tá voltando tudo novamente. Porque justamente você não tem mais, você conseguiu dar uma super diminuída e agora não vacinando, o medo de realmente voltar a isso à tona, né? No Brasil, a gente tem que enfatizar que o nosso calendário é um calendário muito bom de vacinação, até comparado com o mundo todo, com a Europa. Vocês até trouxeram aqui, eu achei muito interessante, vamos mostrar né? aqui, né? Achei tão bonitinho. Obrigada, esse aqui Mônica. É o calendário da mulher. Calendário da mulher. Então, aqui elas estão entregando isso para os profissionais, né? Isso. Mostra aqui o calendário. Para orientar e facilitar, às vezes, os profissionais da área da saúde, né?
Exato. O que eles podem indicar específico para as mulheres, né? Então, aqui mostra todas as possíveis vacinas para possíveis, oferecer para a que mulher. a mulher precisa Exato. E deveria tomar. e né? deveria tomar. Porque isso é uma coisa que a gente fica muito preocupado. Às vezes as pessoas acham que vacina é só para criança também, né? Porque é onde o pediatra está sempre de olho na carteirinha de vacinação. E não, vacina é para todas as idades. Temos, E a gente tem forma dos de prevenção idosos. para tudo. Mas né? vamos lá, vamos começar. Quais são as vacinas importantes, as doenças preveníveis São muitas. através das vacinas? Uma coisa que é importante até a gente diferenciar, antes da gente falar nisso, que existe 2 calendários. O calendário que chama PNI, que é que o governo fornece, que o SUS fornece, e existe o calendário que é da SBIM, que é da Sociedade Brasileira de Imunização, que são as vacinas que complementam o calendário nacional, né? E existe diferença, sim, entre as vacinas da rede pública e da rede privada. Isso é bastante importante ressaltar, porque às vezes as pessoas não sabem dessa diferença, mas existem diferenças pontuais e que às vezes são importantes. E que são importantes a gente explicar para o paciente que ele tem as 2 opções, né? Que ele pode, tanto na rede privada quanto na rede pública, tomar Mas afinal suas é vacinas. diferente? É. Ah, gente, isso é o fim da picada, vai. Não, você tem o complemento, sim, em relação à vacina. Se uma pessoa, você por tem na exemplo, tomar uma clínica. vacina do HPV, na Era rede pública ou importante na rede você privada, é fazer diferente? um reforço, sim. Porque na Pela rede, quantidade de vírus e pelos tipos de vírus que estão em cada tipo de vacina, tanto na rede pública quanto na rede privada. Na rede pública é o HPV2, na rede privada é o HPV4. Nós temos mais 2 sorotipos na rede privada, principalmente que ele protege contra os condilomas, que são aquelas verrugas. E que na rede pública não Ainda abrange, não é oferecido. não é oferecido. Bom, nós ainda não falamos das doenças Sim. preveníveis, mas vamos falar no Vamos próximo falar, bloco. lógico. Confira lógico. agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM. Obrigado, Mônica. Hoje nós vamos falar, assim como já falamos antes da questão da reforma trabalhista e das mudanças na legislação e na própria convenção coletiva de trabalho, da terceirização. A nova legislação, ela veio determinar a possibilidade de que a terceirização não se aplica apenas na atividade meio, mas também na atividade fim. Ah, mas o que é atividade meio? O que é atividade fim? Veja, antes da lei atual entrar em vigor, no condomínio, por exemplo, você só poderia terceirizar a questão da segurança, que é a portaria e, eventualmente, a limpeza. A partir dessa nova legislação, todas as funções dentro do condomínio poderão ser terceirizadas. Mas note, como o condomínio tem uma convenção coletiva estabelecida com os trabalhadores do sindicato dos empregados em condomínio, você tem um piso salarial, você tem regras próprias e essas regras próprias deverão ser obedecidas. Então você, quando vai pensar em terceirização, você tem que fazer o cálculo. Será que vale a pena eu fazer a terceirização? Colocando em números absolutos, né? A gente sabe que a empresa que faz terceirização, ela tem a objetividade ou a necessidade de ter o ganho, o lucro. E não é nada anormal, porque a gente vive num país que pleiteia ou que determina que a atividade econômica tem que ter esse ganho. Nada contra. Só que o lucro para o condomínio poderá ser um custo maior. A gente tem que ver se eu tendo funcionário específico, vai ter o mesmo custo daquele funcionário terceirizado. Seja na questão segurança, porque aquele funcionário que é diretamente contratado pelo condomínio, ele sabe quem são os condôminos, sabe as rotinas, sabe tudo aquilo que acontece dentro do edifício. E o terceirizado, como ele tem rotação, quer dizer, às vezes ele está naquele condomínio, às vezes pode estar em outro, isso pode deixar de acontecer. Então preste atenção, verifique os custos e até a próxima.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Nosso papo de hoje é sobre vacinas com as médicas Carolina Mazzutti e Yara Novaes. Meninas, vamos lá. Quais são as doenças preveníveis, pelo menos as mais... Não, lógico. Né? Ó, vamos começando então desde o calendário assim que o bebezinho nasce. Então a gente tem a prevenção da vacina da BCG, que é da tuberculose, hepatite B, tétano, difteria, coqueluche, doenças que são pelo hemófilos, que você tem a vacina contra hemófilos, que ele geralmente faz as meningites, infecções aéreas de vias superiores. A gente tem as pneumonias, né? Então a gente tem vacina contra os principais agentes da pneumonia. Meningite, hoje a gente consegue abranger 5 tipos de meningites bacterianas dentro das da vacinação. Rotavírus, sarampo, cachumba, rubéola e catapora, hepatite A. Bastante tem, coisa. Pode herpes zoster, tem. o HPV que a gente já falou. Exatamente. Tem tantos... Nossa, mas é isso. Acho que basicamente as mais importantes porque são você, na essas. verdade, você não necessariamente, você vai, que nem a gente estava comentando aqui do pneumococo. Pneumococo, ele não faz só a pneumonia. Ele faz otite, meningite. Então, ele faz outras doenças que aquela bactéria que você está fazendo com que vá por conta da vacina, ela te protege não da pneumonia. Não, o pneumococo faz a pneumonia. Não. Ele tem essa questão da via aérea superior e das meningites. Para facilitar até para as mãezinhas, a gente fala, é a vacina da pneumonia. Mas esse bichinho, né, essa bactéria, ela pode dar outras doenças. Sim. Mas a gente também não fica abrangendo, senão coitada da mãe, ela fica com medo, né? Então e aí começa tão cedo em função disso? Por que começa assim tão cedo? Sim, porque o que acontece? A mãe, durante a gestação, ela acaba passando o anticorpo, que são as defesas que a Yara comentou na outra até pela parte, amamentação, que é extremamente importante. E aí você tem o anticorpo ao nascimento. Só que esse anticorpo materno, ele vai ele é muito né? fugaz. Sim, porque é a da mãe. E a criança tem que começar a desenvolver os seus próprios anticorpos. E tem que saber se a mãe também foi vacinada. Né? Tem isso. E aí por que você vacina? Porque a criança pequenininha, ela é muito suscetível a várias doenças. Então você ainda tem, quando ela nasce, os anticorpos da mãe, mas aos poucos eles vão desaparecendo. E a mesma coisa, por que, por exemplo, se vacina sarampo com 1 ano de idade? Justamente porque se comprova que os anticorpos da mãe seguram um pouquinho mais para a criança ser vacinada só a partir de 1 ano, por exemplo. Então, você tem todo esse trabalho do anticorpo materno com o anticorpo do bebê, que vai começar a se formar. Em compensação, por que tem algumas vacinas que você dá já logo ao nascimento ou aos 2 meses? Porque você já não tem tanto anticorpo materno da mãe e a criança está mais suscetível àquela doença. Então, não é à toa que a gente acaba vacinando. Muitas vacinas, as pessoas ficam assustadas, porque, ai, meu bebê é tão pequenininho, tomando um monte de injeção, tomando um monte de vacina, mas é por conta disso. Por forma de proteção. Tudo é baseado em estudos clínicos. Então, assim, não é porque a pediatra inventou, não. Os grandes laboratórios estudaram e viram qual é a melhor faixa etária. E às vezes a mãe também fica um pouco preocupada. Eu pulei um pouquinho a data. Sim. Adiantar, a gente não recomenda adiantar. Mas às vezes atrasou um pouquinho, atrasou uma semana. Não tem problema, mas vá fazer. Nunca deixar. Eu não fiz, então não vou fazer mais. Não. Atrasou um pouquinho, faça, porque isso não vai fazer mal para o neném, é muito importante. Agora, a gente ouve muito assim, né? Mas essa doença não existe mais. Malária, por exemplo, por que vacina? Exatamente, para realmente não voltar, né? E nem a gente estava comentando anteriormente, a difteria é uma doença e o tétano que já fazem muito tempo que não se vê. Poliomielite, você não vê mais. Sarampo, muito pouco. Varíola, extinção, erradicou a varíola. Então, imagina se a gente começar a não vacinar doenças que ainda estão presentes em nosso meio. E às vezes estão presentes em outros países. Sim, hoje com o avião, vai um para cá, vai outro para lá. América Latina tem outras coisas que a gente não
tem. Então você está aqui logo pertinho, seus vizinhos, né? Então, seus amigos, aqui. Irmãos. Você vai visitar e traz a doença, às vezes. É verdade, exato. é verdade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, Agora, e outra coisa, algumas doenças que na infância não são graves e que no adulto, catapora, por exemplo. Exatamente. Catapora, todo mundo fala assim, ai, por que eu vou vacinar? É uma doença tão bobinha. Não, gente, não é. E quanto mais passa a idade, mais pode vem ser as tão coisas. grave, né? Nenhuma doença é bobinha, né? Eu acho que a gente tem que tocar também nesse ponto, né? Não é do bobinha. Porque você nada vai é tirar simples, nada é leve. Não. Você pode ter as complicações por uma simples gripe. Por um simples resfriado, você pode ter complicação. E a Então, catapora é o mesmo bichinho que um dia pode dar o herpes sim. zoster. Sem dúvida, é. sem aí traz- dúvida. O problema do herpes zoster, na verdade, é a dor neuropática que ele pode Eu dar. tô com uma paciente que foi pro cérebro. Olha o herpes só, zoster, Extremamente então. Olha grave, só. extremamente Gravíssimo, perigoso. tá na UTI por causa de herpes zoster. Olha isso, então, olha isso. E hoje, se o bebê tomar Né? a vacina, ele não vai ter. Ele não vai ter. Então, é isso Então, que a gente é uma doença não se existe erradicar, isso, né? Dizer que é uma coisa bobinha. Não E existe. que nem a gente estava comentando, essa questão do herpes zoster, por exemplo, você não lembra, ou não lembra se a tua mãe, por um acaso, teve essa história da catapora, né? Antigamente a gente nem comentava muito, ou então até colocava todo mundo para ter doença, então tinha todas as doenças e nem Imprimiu sabia com qual era a catapora e treta. coloca Mas lá. isso, olha, até minha mãe fez. Você tem que ter rubéola em criança, porque aí, se você engravidar, não vai ter problema. Isso era muito Pois comum. é. Era muito comum. Porque não tinha E não vacina. tinha vacina. Hoje a Então, gente tem. e tinha essa Tem coisa vacina mais pra rubéola, né? cultural. Tem, a de 1 ano tem. Então, você tem essa coisa muito cultural. Então, você Nossa, não eu sabe tenho se esse você presente. teve. Não, a Você não catapora tá- não era um priminho tinha, levava todo mundo. Vamos brincar com o priminho. Vamos lá pra que tá com a vizinha. catapora, Vamos lá pra não é? vizinha, porque tem gente doente lá. Mas é mesmo. Já voltamos a falar. Lógico. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, especialista em saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante que gera muita dúvida. Odontologia para gestantes. Erroneamente, as pessoas acham que está grávida não pode passar no dentista porque a anestesia vai fazer mal, porque vai passar sob um estresse, um nervoso, vai perder o bebê. E não é isso que acontece. A odontologia para gestante é tão importante quanto a ida no médico pré-natal do dentista também tem que acontecer. Por quê? A gestante tem muita mudança hormonal. Isso desencadeia uma gengivite gravídica, ou seja, aquela gengiva que estava saudável começa a sangrar do nada, pela alteração de hormônio. E isso tem que ser tratado, tá? Também pelo fato da mulher estar muito preocupada com a criança que está sendo gerada, com a alimentação dessa criança, em comprar coisinhas, em montar o quarto, ela se esquece de se cuidar, né? Então, ela se alimenta e acaba deixando de lado uma boa higiene, ou acaba não escovando, fica muito mais suscetível à cárie, acaba podendo dar um canal aí sem necessidade. Se ela está passando pelo dentista, o dentista vai orientá-la e não vai deixar aquela cárie que começou a se agravar a ponto de dar um canal, tá? Então é muito importante aí dar um dentista, todos os pacientes, principalmente uma gestante, tá? Já é um cuidado, um afeto que ela começa a ter com ela e com o filho, tá? Fico no aguardo de qualquer dúvida, entre em contato e até semana que vem. Obrigada. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Já estamos de volta. Eu converso com as médicas Yara Novaes e Carolina Mazzutti, mas antes confira uma dica do designer Eloy Oliveira. Eloy, a dica de hoje? Bom, dica de hoje, nós estamos na turquesa, Tiffany. São tons que vêm do verde, mas muitas vezes as pessoas até acham que é um azul. É a cor do momento. Todo mundo quer um Tiffany. Muito linda. É muito lindo. E é uma cor gostosa, agradável. Não é pesado, não é forte.
A variação de tons é muito interessante para você fazer um papel de parede de fundo mais escuro, também numa base de linho que fica bem charmosa. Esse aquarelado como estampa, que tem várias folhagens, coqueiros, que dá um clima também bem praia, né? Para uma sala, para um quarto? Para uma sala, para um quarto, a gente não tem aqui uma definição de um ambiente, apenas uma composição que vai mostrar o que a gente pode usar, de repente até nesse tecido, uma cabeceira forrada, Sim. que ficaria bem charmosa na frente dessa parede estampada. Assim como também a mistura, que eu gosto muito de fazer estampa com estampa, não vejo nenhum preconceito com isso, porque a gente está misturando a mesma base de cor, mas as estampas falam da mesma identidade também, com folhagens, pássaros. Aí, já que a gente está também nesse universo da floresta, né? Sim. A gente traz um pouco da etnia, do bicho, da pele, numa camurça bem interessante, tá? E para isso é bem bacana você trabalhar um piso mais rústico, né? Com uma base também nesse tom de bege, com veios que definem também ainda dentro de um vinílico, que é um piso prático, num mobiliário bem contemporâneo, né? De linhas retas, pé de madeira, que é bem bacana, bem charmoso, bem prático. Então você tem um projeto todo moderno, mas com toda a arquitetura moderna, também numa decoração bem personalizada. Muito boa dica. Que bom! Até semana que vem. Até semana que vem. As vacinas podem causar doenças? Isso a gente estava comentando e é muito importante as pessoas terem isso em mente, principalmente com a vacina da gripe, né? Todo mundo fala assim, eu vou tomar gripe de novo e depois eu vou ficar gripado. A gente ouve muito essa frase e esses comentários e aí acabam não sendo vacinados justamente por causa disso. A vacina da gripe, ela tem 3 ou 4 tipos de vírus ali dentro. Tá? Principalmente o H1N1, que é o que mais assusta, é o que mais dá essa insuficiência respiratória, enfim, que a gente fica muito preocupado por conta disso. E inúmeros outros vírus dão resfriado e dão gripe. Então a gente tem que pensar justamente que aquela vacina da gripe, que é um dos casos que ficam preocupados se podem dar doença, a gente está vacinando contra 4 ou 3 tipos de vírus. Sim. E não de uma infinidade. E você vacina na gripe numa sazonalidade onde você pode ter. Porque você está na época de inverno, onde você tem mais congestão. E que de qualquer forma você vai ter de uma você maneira mais branda. você poderia ter um resfriado já. Então a gente Porque tem que tomar cuidado com resfriado é isso. uma coisa e gripe é outra. Resfriado é aquele mal-estar, que a gente fica com dorzinha no corpo, pode até ter febre. Agora, gripe é muito grave. Pode levar um paciente aí, uma insuficiência respiratória grave, ir para UTI e levar a óbito. Então, são doenças diferentes, tomar cuidado, mas que a gente chama, às vezes, pelo mesmo nome. E as pessoas, aí uma comenta, aí a outra, olha, tá vendo? Porque aquela minha vizinha tomou a vacina da gripe e ficou gripada. Eu não vou levar meus filhos. E lembrar que assim os vírus, eles não são vivos. São pedacinhos, é como se eles fossem mortos, passados no triturador. Então, dentro da vacina, ele não está vivo da gripe. Então, não tem como ele causar a doença. Ele vai gerar os anticorpos, mas ele não está vivo. Então, não tem como aquela dose que está sendo aplicada gerar a doença. Alguma coisa. Por isso que é importante sempre as campanhas serem iniciadas o quanto antes. Não esperar junho, julho, a época de muito frio, mas sim vacinar lá para abril, maio, quando você ainda não tem uma grande quantidade dos vírus circulantes. Sim. Isso é bastante importante. E as pessoas ficam preocupadas com isso. Mais mesmo, uma outra coisa que é importante também. Doutora, não pude, eu não estava bem, eu não tomei naquela época. Eu posso tomar depois? Sim, pode e deve. As vacinas, na rede pública, elas têm um período, né, de campanha, mas às vezes sobra vacinas, como esse ano, infelizmente, sobraram vacinas. As pessoas não foram tomar. Isso pra gente preocupa muito, porque cada ano que você toma a vacina da gripe, você vai ficando mais protegido. Isso é como se fosse um ciclo. Então, cada ano que você toma, você vai estando mais protegido, porque são vírus diferentes. Então, num ano você tomou uns vírus, você recebeu alguns vírus de proteção, no outro ano outros. Que é o que é mais prevalente. Seu corpo vai ficando mais protegido, mais fortalecido. Tem mais imunidade. Exatamente. Ao entrar em contato com E aí o que acontece? vírus. Você vai pulando esses anos, você vai ficando desprotegido. Porque
Justamente, é todo ano, por quê? Porque aquela história, igual a gente falou das criancinhas pequenas, por que toma tantas doses? Porque vai acabando, você precisa tomar para você se fortalecer novamente. Então, se você for pulando, você fica mais suscetível a ficar doente. Então, isso é uma coisa importante. E, falando, já que a gente está falando de gripe e pneumonia, essas coisas, tem a da pneumonia, que não é só dada para as crianças. Hoje entra no calendário, todas as pessoas a partir de 60 anos de idade devem exatamente tomar a vacina da pneumonia, que é extremamente importante. Ah, mas eu não tenho doença nenhuma. Não importa. 60 anos, você deve, você pode, você tem direito a tomar a vacina da pneumonia. Mas existem casos especiais. Pacientes que estão imunossuprimidos, pacientes com diabetes, que já operaram o coração. Tem que avaliar cada caso, então, o seu médico ele vai avaliar e ele pode te indicar essa vacina antes. 20 anos, 30 anos de idade. Então, a partir dos 60 é indicado. Mas antes, dependendo do que você tem, você também pode e tem direito a tomar essa vacina. Conta pra gente da Previna. Já tá fazendo um ano? Fez um ano dia 3? Sim. Gente, como passa? Gostoso. Então, era um sonho nosso. Né? A gente sempre trabalhamos juntos, sempre estudamos juntas desde pequena. Somos amigas desde 3 anos de idade. Então tem uma longa história aí, uma longa vida. E se Deus quiser, de muitos anos ainda. E a gente tinha essa pretensão de pensar em algo diferente, fazer algo diferente com a pediatria e com a cardiologia, o que a gente podia pensar em trabalhar juntas. E foi quando surgiu a ideia da clínica de vacinação, que veio realmente com uma carinha diferente, veio com um carinho diferente para a gente conseguir fazer a proteção. Cada um é um, e não... cada um tem a sua atenção especial, a sua individualidade, uma forma de ser tratado. Então, esse é o nosso objetivo. A gente tem esse objetivo, de tratar individualmente cada situação. E lá vocês têm vacinas para crianças, adultos? Todas as idades. Crianças, mulheres, bebês, vozinhas, vozinhos. Cada um na sua idade, com a sua indicação. E funciona de segunda a sábado? De segunda a sábado, das 7 às 19, no sábado no período da manhã. Então, o endereço vai aparecer na nossa telinha. Tá, obrigada. Ótimo, obrigada. E dica final para o nosso telespectador? Ai, gente, previna-se. Previna-se. Previna-se sempre para você ter uma melhor qualidade de vida, para você não ter nenhum probleminha de saúde. Eu acho que a gente tem que sempre pensar na prevenção, no antes. A gente não precisa apagar o fogo. Por que não a gente proteger antes do aquele desespero de não vamos apagar o fogo que agora eu fiquei doente? É isso mesmo. Obrigada, gente. Imagina, Mônica. Obrigada a você pelo carinho. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.